No alvorecer da história do pensamento humano, os pré-socráticos surgiram como pioneiros, rompendo as brumas dos mitos para abrir caminho à filosofia. Eram os primeiros filósofos gregos, movidos por uma curiosidade inquieta que buscava compreender o mundo não mais por narrativas divinas, mas pela força da razão. Assim, inauguraram uma nova era, na qual a mente humana se voltava para si mesma, desafiando o que antes era aceito sem questionamento. A própria palavra filosofia carrega em si a essência dessa busca. Derivada do grego, ela une philo, que evoca amor ou amizade, e a palavra sophia, a sabedoria ou conhecimento. Filosofia, portanto, pode ser entendida como amor pela sabedoria, uma amizade profunda com o saber. Para os filósofos, a sabedoria é o horizonte almejado, o ponto culminante de uma jornada incansável pelo conhecimento. Contudo, essa sabedoria plena, a figura do sábio perfeito, permanece uma utopia, um ideal inatingível, quase mítico, mas que guia e inspira cada passo do pensador. Com essa base lançada, vamos dar prosseguimento à série Tempo Filosófico. Neste capítulo, exploraremos a fascinante transição do pensamento mítico para o pensamento lógico, desvendando como os pré-socráticos moldaram as fundações da filosofia. Este é apenas o primeiro ato de uma narrativa em duas partes, para não deixar o vídeo maçante. Para não perderem o que vem por aí e me apoiar, deixem seu like e se inscrevam no canal. No coração da civilização grega, as obras de Homero, Ilíada e Odisseia erguem-se como pilares fundacionais, tecendo a alma de um povo através de sua poética sublime. Essas narrativas épicas, com suas figuras heróicas e divinas, não apenas contavam histórias, elas moldavam a identidade, os valores e a visão de mundo dos gregos. A força das palavras de Homero transcendia o entretenimento, oferecendo um espelho onde a sociedade grega enxergava sua própria grandeza e suas aspirações. Diferentemente de outras culturas da antiguidade, onde deuses assumiam formas de criaturas, monstros ou animais, Homero humanizou o divino. Zeus, por exemplo, senhor dos céus e trovões, não era uma força abstrata ou temível fera, mas uma figura com traços humanos, movida por paixões, desejos e emoções tão familiares quanto as dos mortais. Essa proximidade entre deuses e humanos criava uma ponte única na cosmologia grega. Os deuses não eram distantes ou incompreensíveis, eram reflexos elevados da humanidade, com falhas, amores e conflitos que ecoavam as experiências terrenas. Essa familiaridade permitia aos gregos sentir-se parte de um universo onde o divino era acessível, quase íntimo. Mas o que distinguia os deuses dos mortais? Dois traços fundamentais: a imortalidade e a virtude. Os deuses, seres celestiais, habitavam um plano além da frágil existência humana, livres da mortalidade, mas não imunes às marcas do tempo ou aos caprichos da eternidade. A virtude, ou areté, era a excelência de caráter, honra, coragem, cortesia, que os deuses encarnavam em sua essência. Contudo, essa virtude não era exclusividade divina. Certos humanos, especialmente os aristocratas, os dotados de areté, eram vistos como portadores dessa qualidade, herdeiros de uma linhagem abençoada que os elevava acima do comum. Assim, a areté criava uma hierarquia, separando os dotados de virtude, os heróis, os nobres, daqueles que viviam na sombra da grandeza. Outro aspecto singular da religiosidade grega era sua associação com a luz, a bondade e o belo. Diferentemente de outras tradições, onde o divino podia inspirar medo ou mistério, os deuses gregos eram venerados por sua perfeição estética e moral. Não eram criaturas a serem temidas, mas ideais a serem admirados, inspirando os fiéis a buscar a excelência em suas próprias vidas. Essa visão do divino como algo próximo, mas superior, alimentava uma conexão profunda entre os gregos e sua cosmologia. Em vez de se sentirem inferiores, os cidadãos das polis, especialmente os aristocratas, viam nos deuses um reflexo de seu próprio potencial. Essa abordagem mais racional e humanizada do divino foi um dos alicerces da sociedade grega. Ao aproximar o celestial do terreno, Homero e suas obras não apenas contaram histórias, eles forjaram uma visão de mundo que inspirou gerações, moldando a cultura, a política e a identidade da polis grega. Na tapeçaria da cultura grega, ao lado de Homero, brilha a figura de Hesíodo, cujas obras, Os Trabalhos e os Dias, e Teogonia,
teceram fios essenciais ao pensamento helênico. Com sua pena, Hesíodo não apenas narrou histórias, mas plantou as sementes de uma nova forma de enxergar o mundo, lançando as bases para o que viria a ser o pensamento filosófico. Diferentemente dos épicos grandiosos de Homero, Hesíodo trouxe à literatura um toque de intimidade e subjetividade. Em Os Trabalhos e os Dias, ele abriu as portas de sua própria vida, compartilhando relatos do cotidiano, as memórias de seu pai, os desafios com seu irmão e as lições extraídas da labuta diária. Essa voz pessoal, quase confessional, deu à sua obra uma humanidade singular, aproximando o leitor da experiência viva de um homem em busca de sentido no mundo. No campo da religião e da cosmologia, Hesíodo ofereceu uma contribuição ainda mais profunda ao introduzir a noção de causa e efeito. Em Teogonia, ele descreve a origem do cosmos a partir do caos primordial, uma força informe que gerou deuses, titãs e o próprio universo em uma cadeia de eventos encadeados. Cada entidade dá origem à próxima, numa sucessão lógica que revela um mundo governado por relações causais. Essa percepção de que o universo opera sob uma ordem natural, onde cada efeito decorre de uma causa, marcou um passo crucial rumo ao pensamento racional. Hesíodo enxergou na causalidade uma lei intrínseca à existência, um princípio que explica tanto a formação do mundo quanto os acontecimentos da vida humana. Em Teogonia, Hesíodo também traça uma narrativa da criação, mapeando a genealogia dos deuses, dos titãs e das eras que moldam o universo. Ele vai além, descrevendo a gênese da humanidade e suas transformações ao longo do tempo. Nos primórdios, os homens viviam para a luta, movidos por instintos brutos. Com o passar das eras, o trabalho tornou-se o cerne da existência, e do trabalho nasceu a sociedade, com sua noção de justiça. Hesíodo argumenta que aquele que labuta tem direito aos frutos de seu esforço, e atitudes como o roubo violam essa ordem natural. Surge assim uma semente de ética, um conceito de justiça que ecoaria séculos depois nas reflexões de filósofos como Aristóteles. Homero e Hesíodo, cada um a seu modo, foram mais do que contadores de histórias. As narrativas, impregnadas de teologia, história e observações do mundo, forjaram uma ponte entre o mítico e o racional. Ao entrelaçar o divino e o mortal, ao explorar a causalidade e ao lançar as bases da ética e da justiça, eles construíram um alicerce sólido para o pensamento lógico. Suas obras não apenas registraram o passado, mas iluminaram o caminho para a filosofia, guiando a mente grega da sombra dos mitos à luz da razão. Com o colapso do sistema gentílico, que exploramos no episódio inicial da série Tempo Filosófico, os gregos deixaram para trás as sombras da Idade das Trevas e adentraram o vibrante período arcaico. Foi um tempo de renascimento, marcado por novas migrações e pelo florescimento das polis, as cidades-estado, que se tornavam verdadeiros epicentros de cultura, inovação e civilização. Essas cidades pulsavam com vida, abrigando uma efervescência intelectual que transformaria para sempre o pensamento humano. Nesse período, os gregos abraçaram avanços fundamentais, a adoção do calendário, do alfabeto e da moeda. Essas inovações não foram meros detalhes administrativos, elas abriram as portas para a racionalidade. A moeda, por exemplo, trouxe consigo a necessidade de um pensamento calculado. Era preciso precificar bens, calcular custos de produção, pagar trabalhadores, organizar o transporte e atribuir valor aos produtos. Essa lógica econômica, aliada à valorização do trabalho manual, foi um divisor de águas. O artesão, agora peça central de uma economia monetária, descobriu que seu ofício podia evoluir. Novas técnicas eram aprendidas, ensinadas e replicadas, revelando uma verdade poderosa. Toda ação gera uma reação. A causalidade, antes percebida em mitos, agora se manifestava no cotidiano, instrumentalizada e racionalizada pelas mãos dos trabalhadores. É nesse solo fértil que a filosofia brota, personificada nos pré-socráticos. Antes de mergulharmos em suas ideias, é essencial compreender o que esse movimento representava. Os pré-socráticos, assim chamados por precederem Sócrates, foram os pioneiros do pensamento filosófico, diferentemente de Sócrates que, como veremos no próximo episódio, voltaria sua atenção para as questões humanas como justiça e amor. Esses primeiros pensadores fixaram seus olhares no cosmos. Sua busca era incansável, descobrir a physis, a fonte originária do universo, o elemento fundamental que não apenas dava vida a tudo, mas também explicava o processo de surgimento e transformação do mundo. A physis não era apenas natureza, no sentido moderno. Era a essência primordial, o princípio que governava tanto a criação quanto o desenvolvimento de todas as coisas. Para os pré-socráticos, entender a physis era decifrar o segredo do universo, uma empreitada que exigia observação, reflexão e, acima de tudo, razão.
A seguir, exploraremos cada um desses filósofos em profundidade, guiados pelo livro Os Pré-Socráticos, da coleção Os Pensadores, da editora Nova Cultural. Além de mergulhar em suas ideias, trarei insights e citações de filósofos modernos que reinterpretaram as obras desses gigantes gregos, conectando o passado e o presente. Na efervescente Jônia, uma região vibrante de comércio marítimo, nasceu Tales, um homem de origem fenícia que a tradição consagra como o primeiro filósofo da Grécia. Sobre suas obras, pouco sabemos. Não há registros de livros ou fragmentos diretos de seus pensamentos. O que chegou até nós foi preservado pelos doxógrafos, compiladores que reuniram as ideias e teorias dos pensamentos antigos como pérolas resgatadas do passado. Para Tales, a chave do universo residia na água. Ele via nesse elemento a physis, a essência primordial que dava origem e sustentava todas as coisas. Aristóteles e Simplício, ao refletirem sobre sua filosofia, sugerem que essa escolha não era arbitrária. Tales observava a umidade como uma força onipresente. As sementes germinam em solos úmidos, os alimentos são suculentos e a vida, ao perecer, resseca. A água, portanto, era mais do que um elemento físico, era a fonte da vida e, de forma mais profunda, estava ligada à alma. Para Tales, a alma era fluida e o mundo, permeado por deuses, pulsava com uma vitalidade divina. Assim, a água emergia como princípio unificador, tanto no plano físico quanto no metafísico. Ao declarar a água como a physis, Tales deu um passo revolucionário. Afirmou que tudo é um. Essa ideia, aparentemente simples, marcou o nascimento da filosofia. Diferentemente dos poetas e narrativas míticas que se apoiavam em fábulas e deuses caprichosos, Tales buscava uma exploração racional ancorada na observação do mundo. A noção de que tudo é um trouxe à tona a ideia de causalidade. Do um, tudo surge, e o tudo é composto pelo um. O universo, em sua visão, era uma unidade coesa, onde o particular e o universal se entrelaçam. O que é singular deriva do todo e o todo se manifesta no singular. Com essa concepção, Tales rompeu as amarras do pensamento mítico, lançando a semente da racionalidade que germinaria na filosofia. Sua visão unificadora não apenas redefiniu como os gregos entendiam o cosmos, mas também abriu as portas para uma nova forma de pensar, onde a razão, e não o mito, guiava a busca pelo sentido no mundo. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, uma proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque faz sem imagem e fabulação. E enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento. Tudo é um. A razão citada em primeiro lugar deixa Tales ainda em comunidade com os religiosos e supersticiosos. A segunda o tira dessa sociedade e não o mostra como um investigador da natureza. Mas, em virtude da terceira, Tales se torna o primeiro filósofo grego. Também vindo da Jônia, contemporâneo e discípulo de Tales, Anaximandro emergiu como uma mente brilhante, um homem de múltiplos talentos, geógrafo, matemático, astrônomo e político. Sua contribuição ao pensamento grego foi imortalizado em Sobre a Natureza, considerado o primeiro livro filosófico em língua grega. Embora perdido no tempo, restando apenas um fragmento, essa obra ampliou os horizontes abertos por Tales, introduzindo conceitos que redefiniram a filosofia. Para Anaximandro, o princípio universal não podia ser algo tão tangível quanto a água proposta por seu mestre. Ele ousou ir além, concebendo o apeiron, o ilimitado, o infinito, o indefinido. Do apeiron, tudo surge e se transforma, em um processo regido por um equilíbrio dinâmico. Anaximandro imaginava o cosmos como um sistema onde opostos, quente e frio, seco e úmido, se separam e interagem por meio de um movimento primordial, dando forma ao mundo. Segundo Simplício, ele foi o primeiro a introduzir a ideia de um princípio universal nos debates filosóficos, rompendo com a dependência de elementos concretos como a água ou o fogo. O apeiron de Anaximandro representava uma revolução intelectual. Ele rejeitava os elementos naturais como candidatos à physis, argumentando que algo definido, como a água, estaria preso às suas próprias limitações. Se a physis é a fonte de tudo, como poderia ser algo finito, sujeito às mesmas leis de criação e destruição que governam o mundo? Para Anaximandro, o princípio universal precisava transcender essas restrições. O apeiron era, portanto, uma protomatéria sem forma, sem determinações, um infinito que existia além do vir a ser, dava origem ao cosmos
sem estar submetido às suas leis, um conceito que, embora metafísico, abria as portas para uma visão mais abstrata e universal do mundo. Com o Apeiron, Anaximandro não apenas expandiu a filosofia, mas a levou ao novo patamar. Sua recusa em ancorar a origem do universo em algo físico e sua aposta no indefinido marcaram um salto do concreto ao abstrato, do particular ao universal. Ele lançou as bases para uma compreensão mais profunda do cosmos, desafiando as gerações futuras a pensar além do visível rumo ao infinito. Para que o vir a ser não cesse, o ser originário tem de ser indeterminado. A imortalidade e eternidade do ser originário não está em sua infinitude e inexauribilidade, como comumente admitem os comentadores de Anaximandro, mas em ser destituído de qualidades determinadas, que levam a sucumbir. E é por isso, também, que ele traz o nome de indeterminado. O ser originário, assim denominado, está acima do vir a ser, e, justamente por isso, garante a eternidade e o curso ininterrupto do vir a ser. Seguindo os passos de seu mestre Anaximandro, Anaximenes, outro filho do efervescente Mileto, consolidou-se como uma figura central da escola jônica. Especialista em meteorologia, ele foi o primeiro a observar que a Lua brilha com a luz refletida do Sol, uma descoberta que revelou sua mente aguçada e observadora. Para os antigos, Anaximenes era a principal referência da escola de Mileto, um pensador que uniu a tradição de seus predecessores a uma visão própria e inovadora. Para Anaximenes, a physis era o ar. Diferentemente de Anaximandro, que buscava o princípio universal do abstrato Apeiron, Anaximenes retornou à concretude de Tales, escolhendo um elemento natural como origem de tudo. No entanto, a escolha pelo ar não era simplista. Segundo Simplício, em sua obra A Física, Anaximenes via o ar como um elemento ao mesmo tempo ilimitado e definido, capaz de se transformar em todas as coisas por meio de dois processos fundamentais, a rarefação e a condensação. Como Simplício explica, diferencia-se nas substâncias, por rarefação e condensação. Rarefazendo-se, torna-se fogo, condensando-se, vento, depois nuvem e ainda mais água, depois terra, depois pedras e as demais coisas provêm destas. Também, ele faz o eterno movimento pelo qual se dá a transformação. Essa visão era revolucionária em sua simplicidade. Para Anaximenes, o ar era a força vital que permeava o cosmos, um elemento dinâmico que, por meio de transformações físicas, dava origem a tudo o que existe. Ao se rarefazer, o ar tornava-se fogo, leve e ardente. Ao se condensar, transformava-se em vento, nuvens, água, terra e até pedras. Esse movimento eterno de transformação, impulsionado pelo ar, era o motor do universo. Diferentemente do Apeiron indefinido de Anaximandro, o ar de Anaximenes era um princípio tangível, mas ilimitado em sua capacidade de gerar e sustentar a diversidade do mundo. Com essa teoria, Anaximenes trouxe a filosofia de volta ao reino do físico, mas com uma sofisticação que conectava o particular ao universal. O ar, em sua visão, não era apenas um elemento, mas o sopro que animava o cosmos, unindo todas as coisas em um ciclo contínuo de transformação. Sua obra solidificou a tradição jônica, pavimentando o caminho para os pensadores que viriam a seguir, enquanto reforçava a ideia de que o universo, em sua complexidade, podia ser compreendido por meio da razão aplicada ao mundo natural. A figura de Pitágoras, envolta em brumas de mistério, é tanto histórica quanto lendária, um enigma que desafia a separação entre fato e mito. Nascido em Samos, cidade rival da pujante Mileto, ele peregrinou por diversas terras, absorvendo conhecimentos e deixando sua marca. Em sua jornada, fundou uma associação singular, de cunho quase religioso, cujos ritos e crenças eram guardados em segredo por seus seguidores. Esses discípulos, os pitagóricos, espalharam seus ensinamentos por novas comunidades na Grécia, criando polos de influência. Pitágoras, porém, nada escreveu. Suas ideias eram transmitidas oralmente, tornando árdua a tarefa de distinguir sua voz da de seus seguidores. Mesmo assim, sua filosofia ecoou com força, provocando tanto admiração quanto oposição, e lançou raízes profundas que nutriram o pensamento de gerações futuras. Para os pitagóricos, o universo não era apenas um amontoado de matéria, mas uma harmonia regida pelos números. Eles viam na matemática, nos cálculos, nas proporções aritméticas e nas relações numéricas a chave para decifrar os mistérios do cosmos. Diferentemente dos pensadores de Mileto, que buscavam a physis em elementos como água ou ar, Pitágoras e seus seguidores propunham que o mundo podia ser compreendido por meio de uma lógica numérica. Através do dualismo e das proporções, eles construíam suas conclusões filosóficas. Por exemplo, o Apeiron de Anaximandro, por sua natureza ilimitada e indefinida, era associado ao par, pois sua multiplicação gerava infinitos números.
Já o ímpar, que dava origem a quantidades finitas, como os números quadrados, representavam o limitado. Nesse sentido, os pitagóricos viam no fogo de Heráclito, com sua capacidade de dissolver o indeterminado, uma força calculadora, repleta de relações numéricas precisas. A influência de Pitágoras transcendeu sua era, não apenas pelas ideias que inspiram, mas também pelos debates que provocou. Sua visão de um mundo regido por números lançou as bases para uma filosofia que unia o abstrato ao concreto, o místico ao racional, pavimentando o caminho para os pensadores que ousariam continuar sua busca pela harmonia do cosmos. Sua ideia fundamental é esta: a matéria, que é representada inteiramente destituída de qualidade, somente por relações numéricas adquire tal ou tal qualidade determinada. Tal é a resposta dada ao problema de Anaximandro. O vir a ser é um cálculo. Nascido em Colofão, na Jônia, Xenófanes teve sua vida marcada pelo exílio ainda jovem, forçado a deixar sua terra natal e tornar-se um andarilho. Sua jornada o levou a vagar pela Grécia, com passagens marcantes pela Sicília, onde deixou sua impressão como poeta, sábio e rapsodo. Com sua voz e seus versos, ele cantava poemas que ecoavam pelas cidades, carregando uma visão única e desafiadora. Diferentemente dos filósofos de Mileto, Xenófanes expressava suas ideias em forma poética, utilizando a arte para confrontar as tradições e os pensadores de sua época. Ele ficou conhecido por suas críticas contundentes a figuras como Homero, Hesíodo, Tales, Pitágoras e Epimênides, questionando suas visões e propondo uma nova perspectiva sobre o cosmos. Para Xenófanes, a physis não era um elemento material como a água de Tales ou ar de Anaximenes, nem mesmo as proporções numéricas dos pitagóricos. Ele a identificava como o um Deus, uma entidade suprema, maior e mais poderosa que todos os outros deuses concebidos pela mitologia grega. Esse Deus, em sua visão, não surgia de outro ser, ele era o princípio originário, eterno, imóvel e ilimitado. Diferentemente das concepções fluídas e dinâmicas dos pitagóricos, que viam o cosmos em constante transformação, Xenófanes propunha um princípio divino estático, absoluto e singular, que transcendia as limitações do mundo físico e das narrativas antropomórficas dos poetas. Com sua ousadia, Xenófanes desafiava as bases do pensamento tradicional, rejeitando as imagens de deuses humanizados de Homero e Hesíodo e as explicações materiais dos jônicos. Sua concepção do um Deus como physis introduziu uma visão monoteísta e metafísica que unificava o cosmos sob uma única força divina. Essa perspectiva não apenas redefinia a natureza do divino, mas também abria caminho para reflexões filosóficas mais abstratas, influenciando profundamente os debates que moldariam o futuro do pensamento grego. No que se refere à sua filosofia, Xenófanes determinou primeiro o ser absoluto como um. O todo é um. Designou isso também Deus. Afirmou que de Deus está implantado todas as coisas, e ele é suprassensível, imutável, sem começo, meio e fim, imóvel. Em alguns de seus versos, diz Xenófanes: um Deus é o maior entre os deuses e os homens. Ele não é comparável aos mortais, nem quanto à figura, nem quanto ao espírito. E ele vê toda parte, pensa em toda parte e ouve em qualquer lugar. Palavras a que Diógenes de Laércio ainda acrescenta: tudo é pensamento e razão. Nascido na próspera Éfeso, na Jônia, Heráclito carregava o sangue nobre dos fundadores de sua cidade, mas sua alma era inquieta e solitária. Misantrópico e melancólico, ele se afastava da multidão, desprezando a plebe, os poetas antigos, os filósofos de sua época e até mesmo a religião. Recusava-se a mergulhar nas águas turvas da política, preferindo a solidão de suas reflexões. Sua obra sobre a natureza, escrita em prosa no dialeto jônico, é um marco do pensamento pré-socrático. Para muitos, Heráclito é o mais eminente entre esses pensadores, pois ousou enfrentar um dos maiores enigmas da filosofia: como conciliar a unidade permanente do ser com a pluralidade e constante transformação das coisas. Heráclito propôs o Logos como a lei universal que rege o cosmos, uma força física e metafísica que assegura a harmonia em meio ao caos das transformações. Para ele, a physis, o princípio primordial do universo, era o fogo. Mas esse fogo não era apenas o elemento material, como a água de Tales ou ar de Anaximenes. O fogo de Heráclito era a própria essência do devir, o princípio da mudança incessante. Tudo no universo, segundo ele, nasce do fogo e se transforma por meio dele, um processo dinâmico de composição entre opostos. Não se pode entrar no rio duas vezes. O rio não é o mesmo, pois suas águas fluem incessantemente. A pessoa que entra no rio também não é a mesma, transformada pelo tempo e pelas experiências. Para Heráclito, o universo é movimento, fluidez, transformação constante. Diferentemente de seus predecessores, que buscavam uma unidade estática,
Seja na água, no Aperon ou nos números, Heráclito afirmava que o princípio do cosmos não era o ser, mas o devir. O fogo, em sua visão, não era apenas a origem das coisas, mas o agente de transformação contínua. Ele não via o universo como uma coleção de entidades fixas, mas como um processo vivo, onde os opostos se encontram para criar harmonia. Como na música, onde a beleza surge da tensão entre notas distintas, Heráclito acreditava que a harmonia do cosmos emergia do conflito e da união de opostos. Quente e frio, seco e úmido, luz e escuridão. Cada coisa se transforma em seu próprio oposto, e é dessa dança de contrastes que o universo se constrói. Com o Logos como guia e o fogo como símbolo do devir, Heráclito ofereceu uma visão revolucionária. O universo é um fluxo eterno, onde nada permanece, mas tudo se renova. Sua filosofia, profundamente original, desafiou as concepções de estabilidade e abriu as portas para uma compreensão do mundo como um processo vivo, dinâmico e harmonioso, regido pela tensão criativa dos opostos. Heráclito diz: tudo é devir. Este devir é o princípio. Isto está na expressão: o ser é tão pouco como o não ser. O devir é e também não é. As determinações absolutamente opostas estão ligadas numa unidade. Nela temos o ser e também o não ser. Dela faz parte não apenas o surgir, mas também o desaparecer. Ambos não são para si, mas são idênticos. É isto que Heráclito expressou com suas sentenças. O ser não é, por isso é o não ser. E o não ser é, por isso é o ser. Isto é a verdade da identidade de ambos. Nascido em Eleia, hoje conhecida como Velha, na Itália, Parmênides foi um pensador que marcou a filosofia com uma visão radical e singular. Discípulo de Amínias, um pitagórico, ele absorveu influências que moldariam seu pensamento, mas sua originalidade o levou a confrontar diretamente as ideias dos filósofos jônicos. Ao lado de seu discípulo Zenão, Parmênides defendeu suas teses em Atenas, desafiando as concepções predominantes de sua era. Sua principal obra, Sobre a Natureza, escrita em versos, é dividida em duas partes. A primeira, dedicada à verdade, a segunda, às opiniões dos mortais. Infelizmente, apenas fragmentos dessas seções sobreviveram, mas são suficientes para revelar a profundidade de seu pensamento. Em oposição direta à visão de Heráclito, que via o universo como um fluxo constante de transformações, regido pelo conflito de opostos, Parmênides propôs uma concepção revolucionária. A base do cosmos é a unidade eterna, princípio imóvel, imutável, eterno e indivisível. Para ele, o ser é a essência fundamental do universo. Mas o que significa isso? Parmênides argumentava que o ser não pode surgir de algo, pois isso levaria questões insolúveis. De onde ele viria? De outro ser? Se sim, o que seria esse outro ser? E, mais importante, o ser não pode surgir do não ser, pois, em sua lógica implacável, o não ser simplesmente não existe. Portanto, nada pode gerar. Essa visão desafiava diretamente as ideias de seus predecessores, que frequentemente incluíam o não ser como parte do cosmos, seja como oposto ao ser, seja como elemento que o qualificava. Para Parmênides, as concepções eram insustentáveis. O ser é absoluto, completo, finito e indivisível, sem espaço para movimento ou transformação. Contra o fluxo incessante de Heráclito, Parmênides erguia a bandeira da imobilidade. O universo, em sua essência, é uma unidade eterna, alheia às mudanças e divisões que percebemos no mundo sensível. Com essa doutrina, Parmênides não apenas rompeu com a tradição jônica, mas lançou as bases para uma nova forma de pensar a realidade. A filosofia, centrada na verdade do ser, desafiava as aparências mutáveis do mundo e convidava os pensadores a contemplar a unidade imutável que subjaz a tudo. Os fragmentos, embora escassos, ecoam como um convite à reflexão profunda, marcando o ponto de inflexão na história do pensamento ocidental. O ser não pode vir a ser, pois de que ele teria vindo? Do não ser? Mas o não ser não é, não pode produzir nada. O ser, isso não seria senão produzir-se a si mesmo. O mesmo acontece com o perecer, ele é igualmente impossível, como vir a ser, como toda mutação, como todo aumento, como toda diminuição. É válida, em geral, a proposição: tudo do que pode ser dito foi ou será. Não é, do ser. Entretanto, nunca pode ser dito, não é. O ser é indivisível, pois onde está a segunda potência para dividi-lo? Ele é imóvel, pois para onde ele devia movimentar-se? Ele não pode ser nem infinitamente grande, nem infinitamente pequeno, pois ele é acabado e o infinito acabado é uma contradição. Assim limitado, acabado, imóvel, em equilíbrio, todos os pontos igualmente perfeito, como uma esfera.